Olá, pessoal do Tempo de Qualidade, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É um prazer ter a sua companhia e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial e um tema, no mínimo, delicado, né, Jéssica? Verdade. Que as pessoas não gostam muito de falar, não gostam nada de falar, né? Nem antes de viver e nem depois que vivem. Hoje nós vamos falar sobre o luto, como superar o luto, como conseguir enxergar além do luto e para falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, a nossa querida amiga Jéssica Schneider, ela que é escritora, está iniciando nessa carreira de escritora, né? Está aqui com o seu livro que lançou recentemente, Além do Luto. Ela que conta nesse livro, uma leitura maravilhosa, rapidinha e gostosa de ler. Você lê assim, não vê o tempo passar. Então ela lançou esse livro e aqui ela conta a história dela. História marcante, quero te dizer que eu vivi muito da tua história contigo, chorei junto contigo lendo o livro, foi impactante. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Tempo de Qualidade. Apresente-se para a nossa audiência. Oi, pessoal, para mim é uma honra estar aqui. Eu me chamo Jéssica, eu sou cristã, sou esposa, sou mãe de 2 bebês lindos. Lindos mesmo. E estou aí com esse desafio, né, no tempo de pandemia, onde eu estava lavando a louça lá e Deus falou, escreve teu testemunho. E eu falei, que Deus? Mas fui lá, obedeci, escrevi o testemunho. Eu sempre tive por costume escrever em diários, né? E para quem não me conhece, eu passei por uma perda muito grande, que foi a perda de 2 pessoas da minha família. Primeiro foi minha irmã, depois foi o meu pai. Então é um assunto um pouco pesado, mas eu tentei trazer da maneira mais descontraída, que eu acho mais legal, Vivi, que eu recebi esses dias. 2 pessoas me falaram, nossa, no teu livro eu dei risada, eu chorei, Verdade. Foram várias emoções. Então assim, eu tentei trazer de uma maneira leve, né, que às vezes tu olha ali, além do luto, não vou ler, luto, deve ser pesado, triste, né? Não é triste, né, Vivi? Eu confesso que eu chorei algumas vezes, né? Mas ele é lindo, ele é uma história de superação, uma história incrível. E vamos falar desse luto que tu passou ainda muito pequenininha, né, Jéssica? Quantos anos tu tinha quando perdeu a tua irmã? Eu tinha 8 anos, Vivi. Eu cresci num lar, assim, completamente disfuncional, né? Meu pai era alcoólatra. E aí, depois dessa perca da minha irmã, eu tinha 8 anos, ela faleceu com 8 meses. A minha mãe passou a ter depressão e naquela época não se falava muito sobre depressão como é falado hoje em dia, né? Então a gente não sabia a quem recorrer, nós não éramos cristãos na época. Então foi uma fase bem difícil assim na minha infância, por muitas vezes eu não pude ser a criança que eu deveria ser, né? Por muitas vezes eu tive que ir buscar o meu pai num bar, ou ver meu pai alcoolizado, ver brigas dentro de casa. Então a minha infância assim foi bem complicada. Mas desde lá, desde pequenininha assim, Deus já ia falando comigo, já ia me cuidando. E é sobre isso que eu relato aí nesse livro. Incrível. E conta pra nós de todas, porque não foi só essa perda, né? Depois na adolescência ela teve mais uma perda que ela vai depois contar pra nós, resumidamente, porque não pode dar muito spoiler, Não, né? Tem que deixar eles com vontade de ler o livro. Nos diga assim, o que mais foi difícil no teu processo de cura, o que mais te marcou, o que foi mais complicado para que tu conseguisse vencer esses lutos, né? Que tanto comprometeram a tua infância, a tua juventude. Então, Vivi, na infância eu não tinha muita noção, assim, né? Porque eu era uma criança, então, claro, eu tinha traumas, eu era uma criança tímida, eu tinha vergonha de me relacionar. Na escola eu era sempre o patinho feio, assim, que ficava escondida, né? Então eu era bem insegura. E aí depois, quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, que Jesus poderia mudar a vida, que Jesus poderia transformar, eu falei, opa, quero esse Jesus aí. Mas eu queria para curar o meu pai do alcoolismo. Então eu passei aí na igreja e sempre orando com esperança de que eu nem mal sabia orar, mas estava lá pedindo pelo meu pai, para que meu pai fosse curado do alcoolismo, para que nós tivéssemos uma família perfeita, assim, não digo perfeita, mas uma família, né, como que eu vou dizer, uma Funcional. Família funcional, Ok, né? ok. Funcional. E então, conheci Jesus, fui no retiro, eu relato ali em detalhes que eu fui no retiro, tive minha primeira experiência com o Senhor. E depois disso, logo em seguida, o meu pai cometeu suicídio nos fundos de casa. Pensa. Você já tinha conhecido Jesus? Já tinha conhecido Jesus. Isso é legal falar, porque como a gente conversava antes, quando as pessoas vêm para Jesus e conhecem Jesus, eles acham que, ok, acabou o sofrimento, até agora eu sofri, agora não vou mais sofrer, né, Jéssica?
E foi justamente esse o meu confronto, Vivi, porque assim, eu fui pra Jesus com a esperança assim, bom, Jesus vai curar o meu pai, eu tinha certeza, né? Eu lembro assim das palavras, não, tem que pedir com fé e Deus vai te ouvir, eu amém, glória a Deus, né? E o que aconteceu? Meu pai se enforca nos fundos de casa. Pra mim, assim, Vivi, o meu mundo desabou, né? Eu relato ali no livro que eu briguei com Deus, que eu me decepcionei com Deus, porque eu tinha aquela falsa visão de que, bom, eu tô com Jesus, a vida vai ser ótima. Eu tô com Jesus, eu tô isenta de problemas. Eu tô com Jesus, é só vitória, né? Porque muitas igrejas também pregam isso, né? Que é só o evangelho da vitória. Tu não vai passar por dificuldade, né? Tu não vai ter dificuldade. Tu tá com Jesus, como assim? Né? A tua vida vai ser maravilhosa. E eu pensei, como assim, gente? Como assim aconteceu comigo? Onde estava Deus nesse momento? Então foi frustrante para mim. Foi triste, foi decepcionante. E esse processo onde nós passamos, que eu acho que todos nós passamos por um momento onde nós nos decepcionamos com Deus, ele é muito mais comum do que nós imaginamos, né, Jéssica? Porque nós criamos projetamos expectativas sobre Deus e queremos que Ele nos sirva. Nós colocamos Deus conforme nós queremos que Ele seja. E quando foge do nosso entendimento, nós nos frustramos e ué, mas Como não era assim? Deus? Porque Deus poderia fazer, Deus poderia impedir que seu pai te... Ok, Deus pode todas as coisas, mas nós queremos entender Deus, e Deus não se entende, não se explica. Não se explica, assim, e é como uma formiga querer brigar com um elefante, né? Porque muitas das vezes eu questionava Deus, falava, Deus, por que não? E eu ouvia testemunhos vivos de pessoas, nossa, eu tava pra tirar minha vida e eu não consegui. Eu ficava, sim, e por que meu pai conseguiu? Como assim, Deus? Por que o Senhor permitiu? Indagando a Deus, né? Até que um dia Deus me falou muito claro ao meu coração que aquela havia sido uma escolha do meu pai, né? Que Deus também estava triste com aquela situação. E eu não entendia isso, que Deus também estava triste, né? Eu achava que Deus não ligava muito para os meus sentimentos, né? E quando ele me falou aquilo que ele também estava triste, aquilo para mim fez toda a diferença, né? Porque aquele não era o propósito que ele tinha para mim, mas aconteceu. Então, assim, com certeza, às vezes a gente é muito iludido na nossa vida cristã, né? Às vezes a gente acha assim que Deus está aqui como o Aladim, né? Com a lâmpada. A gente esfrega, faz um pedido aí, Deus vai atender. E aí quando Deus não faz, a gente faz beiço, né? Faz birra, né? A gente bate o pé, como assim, Deus, né? E quando falavam, não, porque tu vai passar por dores e lá na frente tu vai testemunhar. E eu ficava, vou testemunhar o quê? O que eu vou testemunhar se meu pai morreu? Eu não tenho um testemunho de vitória. Muitas vezes eu me questionei isso. Eu não tenho um testemunho de vitória, né? De tipo assim, não, meu pai foi curado do alcoolismo. Então, esse era o meu grande questionamento, assim. Mas houve um processo de cura, de restauração, de cuidado. E nesse processo de cura, que você descreve muito bem nesse livro, quais foram os fatores predominantes, o que você não faltou, de assim, olha, isso foi essencial para que eu entendesse, para que eu descobrisse, né, o caminho da cura. Me diz assim, quais foram as coisas predominantes? Então, Vivi, a cura ela não acontece do dia pra noite, né? Não é algo assim que eu vou tomar um remédio e a dor do luto vai passar no outro dia. Não existe, né? Então, assim, são processos. Na minha infância, como eu falei, eu não tinha muita noção. Então, óbvio, senti a perda da minha irmã, mas não foi tão grande quanto a perda do meu pai, né? Porque meu pai eu já tinha mais consciência. Eu tinha 17 anos na época. Então, foi mais duro, foi mais difícil. E o que foi fundamental para mim foi estar ao lado de pessoas, né? Isso para mim foi fundamental. Eu relato no livro ali todo o cuidado que eu tive da minha igreja. Como eu falei aqui no início, eu sou da Igreja Batista e na época eu era dos adolescentes e eu tinha minha liderança e eles cuidaram de mim, me abraçaram, me acolheram. Muitas das vezes eu ia para a igreja, eu sentava lá no banco e eu chorava de saudade, principalmente quando era conto sobre sonhos, né? Que falavam, nós vamos viver a década dos sonhos. Eu lembro que teve uma campanha, eu ficava, que década dos sonhos? Que sonho o quê? Eu perdi o meu pai, pra mim não tinha como sonhar, né? Então, assim, o que foi fundamental para mim nesse processo foi estar perto de pessoas que me levaram para perto de Deus, que não desistiram de mim, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está vivendo essa fase, a gente quer o quê? Se esconder, né? A gente quer ficar sozinho, a gente quer se isolar, né? E também tem a questão da autopiedade.
a gente fica com dó de nós mesmos, né? Como se a nossa dor fosse a única do universo, como se só eu sofresse nesse mundo e aí eu me isolo, eu não quero conversar com ninguém. Então, isso não faz parte do processo de cura, né? O processo de cura tem que estar disposto, eu tenho que querer, né, ir além. Então, acho que o que foi fundamental, assim, sem dúvidas, foi Deus em primeiro lugar e estar perto de pessoas, né? E eu acho interessante que quando nós passamos por um processo de separação, de morte, de luto, nós recebemos muito acolhimento, as pessoas nos abraçam, nos confortam, mas poucas pessoas nos confrontam, né? E conta pra nós, se dissesse que teve um episódio onde tu foi confrontada e isso foi predominante também pra tua cura. Fazia uma semana, Vivi, que eu tinha perdido meu pai e eu encontrei uma irmã na igreja e ela me falou uma frase que me impactou, assim, ela falou, olha, ou tu pode viver o resto da tua vida chorando, lamentando, ou tu pode se reerguer, se levantar. E eu fiquei pensando naquilo, pra mim pareceu duro, sabe? Foi dura aquelas palavras. Como assim? Eu acabei de perder o meu pai, né? E tu me fala uma coisa dessa. E pra mim fez todo sentido. Porque na vida a gente vai ter sempre duas opções. Ou a gente pode baixar a cabeça e viver pro resto da vida como coitadinho, ou a gente pode trabalhar com aquilo e ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Graças a Deus, hoje eu escolhi ser canal de bênção, né? Ser usada por Deus. Mas foi processo, não foi do dia pra noite, não foi algo que, nossa, agora estou super bem, estou curada, não, muitas das vezes eu chorei, muitas das vezes eu questionei a Deus, mas assim, permaneci firme ali, não larguei de Deus, né? E uma coisa muito importante também é ter pessoas que te confrontem, né? Ter pessoas que te falem a verdade. Hoje a gente tá fugindo de pessoas que falem a verdade, né? A gente foge, a gente sai correndo, a gente quer pessoas que amaciam o nosso ego, né? Que falem, que validem a nossa dor, que te coloquem pra baixo, como eu comentei. Tu perde um namorado, tu perde um relacionamento, tu coloca uma música triste, né? Tu coloca uma música ali depressiva, tu coloca um filme, uma comédia romântica, compra um pote de sorvete, daí tu senta no sofá e tu vive aquela dor, tu se lamenta, né? Tu quer estar ali, tu quer viver aquele sentimento, né? E isso só te afunda mais, isso só te coloca mais no buraco, né? Então, são essas atitudes que não nos fazem superar. É interessante esse posicionamento de entender que o que aconteceu na sua vida não foi sua culpa, nem responsabilidade sua. Mas o que vai acontecer daqui pra frente é somente responsabilidade sua. É verdade. Você escolhe como vai ser a sua história daqui pra frente, né? Porque muitas vezes nós nos culpamos, não nos achamos merecedores, de fato nós não somos. Porque tu não merecia ter perdido o pai cedo, tu não merecia ter perdido tua irmã, ninguém merece isso, né? Não é culpa e nem mérito nosso. Mas a escolha do teu futuro é responsabilidade tua, foi responsabilidade tua. Então é interessante nós termos essa consciência, né, Jéssica, de o passado não foi culpa minha, mas o meu futuro é minha responsabilidade. Exatamente, e evitar os ciclos, né, Vivi? É muito importante, assim, eu tive uma família completamente desestruturada. Hoje eu sou casada, sou mãe, tenho 2 filhos, tenho um marido, graças a Deus, que partilha da mesma fé que a minha. E o meu lar é completamente diferente do meu lar, né, de quando eu era criança. Então, por quê? Porque a gente decidiu quebrar o ciclo, né? A gente decidiu, não, peraí, eu não quero isso pra minha família, eu não quero isso pra vida dos meus filhos. Então é decisão, né? Então é muito do que eu vou fazer com a minha dor, né? Eu vou pegar ela e eu vou largar ela na vida dos meus filhos também, porque às vezes a gente fica amargurado, né? E aí a gente lança isso sobre a vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, a gente não se trata, a gente não busca cura, né? E aí acaba afetando todos os outros relacionamentos também. Com certeza. E Jéssica, a gente passou agora, nós estamos vindo, né, de um período de pandemia, aonde muitas pessoas perderam pessoas que amam, né? Porque a pessoa vai, mas o amor permanece, né? Perderam filhos, perderam pais, perderam, enfim, esposo, esposa. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos assistindo agora, talvez você não saiba como esse vídeo vai parar aqui em mim. Não existe um acaso, né? Não. Existe um propósito. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer tratar a sua cura, Deus quer que você enxergue além do luto. É verdade. E vamos a atitudes práticas, tá? Se essas pessoas que estão nos assistindo passaram ou estão vivendo num luto, você pode compartilhar conosco algumas atitudes práticas para que elas consigam se reerguer e enxergar além do luto? Claro. Como eu tenho dito aqui, é um processo, né? E ali nos primeiros meses, com toda certeza tu vai sentir a falta, né? A falta de tomar aquele cafezinho. Tu tinha aquela rotina com a pessoa que hoje não tem mais, né? Então, é válida essa dor, né? É válido o seu sentimento.
E com toda certeza é um processo. Então viva esse processo da dor, sinta, né? Chore, não negue a sua dor, né? Mas também se reerga, né? Busque pessoas com quem tu possa conversar, com quem tu possa desabafar. Muitas das vezes a gente tem aquele pensamento assim, eu não vou incomodar a Vivi com os meus problemas, eu não vou te ligar, eu não vou ligar para um amigo meu porque eu não quero incomodar com os meus problemas. Errado, né? Nesse momento tu precisa de apoio, tu precisa de amigos. E com toda certeza aquela pessoa não está pensando, nossa, ela está me incomodando, né? É difícil a pessoa que vai pensar isso. Muitas das vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas se solidarizam, né, com a dor. Então, assim, busque pessoas para te ajudar, para te ouvir, né? Então, assim, são processos. Chore, busque pessoas e, assim, tem esperança. Tem esperança de dias melhores, né? O livro é além do luto. Tu vai viver o luto, mas existe o além, né? Existe o pra frente. Deus tem coisas maiores e melhores, né? E com toda certeza, se tu ficou aqui na Terra, é por algum propósito. Senão a gente já tinha partido, né, Vivi? Com certeza. Então, se tu ficou aqui, se apegue nisso. Por algum propósito tu tá aqui, né? Então, assim, não negligencie a sua dor. E uma coisa muito importante também é pedir socorro quando a gente não aguenta mais o fardo, né, Vivi? É falado muito sobre depressão e muitas das vezes a gente se fecha e entra em depressão realmente. Então, assim, às vezes é necessário uma busca médica também, né? Então, assim, no mundo crente tem muito isso, não posso tomar remédio, como assim, né? Tenho fé, como assim vou tomar remédio? Eu tinha esse pensamento. Mas muitas das vezes a gente precisa, sim, de um tratamento, sabe? Então, assim, a gente tem que estar alerta e não se afundar. Porque se a gente deixar, se a gente for dando ouvido para as vozes, a gente vai se afundando e a gente vai perdendo de viver a nossa vida aqui na Terra. Perfeito. E é sempre bom lembrar que nós somos um ser, corpo, alma e espírito, né, Jéssica? Então, às vezes, o nosso corpo ele é atingido por conta da nossa alma triste, então as doenças elas acabam se tornando físicas, né, e químicas e precisam de um auxílio. E é muito bom também falar sobre as igrejas. Ontem ainda eu participava de um evento onde eu falei para as pessoas que a maioria da sociedade, muitas pessoas não enxergam o serviço que as igrejas prestam para a sociedade. E talvez você não saiba, mas se você entrar numa igreja, se você ver aonde as igrejas estão, elas estão recuperando pessoas dependentes químicas, elas estão ajudando pessoas com depressão, elas estão cuidando de órfãos, de viúvos, né? Então, assim, se você de repente não tem ninguém para que você procure ajuda, como a Jéssica falou, procure uma igreja. Tenho certeza que você vai ser acolhido e lá vão ter pessoas que vão te acolher, vão te colocar para cima, vão ter uma palavra, vão chorar contigo, vão orar contigo. Procure ajuda médica também, né, Jéssica? E bora sair desse luto aí, bora viver o além, porque existe um além. Pode ser que o luto esteja cegando, né, Jéssica? Mas daqui um pouquinho mais você vai enxergar além. Com certeza, né? Então, assim, esteja disposto a viver o além, né? Não perca a esperança, apesar de doer, dói bastante. Mas, assim, não perca as esperanças, né? E se tu não conhece uma igreja, coloca a Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Então não é mais desconhecido, A né? gente é suspeita, né, Jéssica? É a nossa igreja. Coloca aí, chega lá, com toda certeza vai ter alguém pra te abraçar. Se não tiver, eu tô lá, a Vivi tá lá. Com certeza, com certeza. Né? Então, assim, não sofra sozinho, né? Isso não é desculpa. É isso aí. Né? Muitas das vezes também a gente busca por desculpas, né, Vivi, pra sofrer sozinho. Então não busque desculpas, né? Busque ajuda e com certeza existe vida além do luto. Essa é a Jéssica Schneider e ela, com muita propriedade, fala sobre esse assunto tão delicado que é viver o luto, é ultrapassar a escuridão que o luto muitas vezes traz para a nossa vida. Aqui nesse livro, onde ela conta toda a sua história, uma história incrível de superação, uma história que vai te emocionar, vai te fazer rir muitas vezes. Verdade. Então, Jéssica, conta para nós, se alguém que está assistindo se interessou e quer muito ler a tua história, o teu livro, aonde te encontra e aonde encontra o teu livro? Então, Vivi, o livro está disponível na igreja, na livraria da nossa igreja, que é a Igreja Batista Filadélfia de Canoas, e também está disponível lá na minha rede social, tem um link lá na minha bio, tu pode me encontrar pelo @Jéssica Schneider, né, e pode comprar por lá também o livro. Legal, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o @ da Jéssica, tá? E eu tenho certeza, porque tu tem muitos fãs, viu, Jéssica? Eu tenho certeza que ela vai trazer uma galera aqui na carona dela. E se você está vindo aí de carona com a Jéssica, fique aqui conosco no Tempo de Qualidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Aqui no nosso canal tem muito programa legal, toda semana um conteúdo relevante.
que vai te fazer rir, que vai te fazer crescer. Então fica aqui conosco, se inscreva. E eu quero te agradecer, minha amiga, porque apesar de ser poucos minutos, né, foram minutos preciosos. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas com este programa. E eu quero agradecer pelo privilégio de poder participar desse programa. É uma honra muito grande. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Então, siga a Jéssica, siga o Tempo de Qualidade, se inscreva e até a próxima. Fiquem com Deus!